Pecado foi uma telenovela genuinamente mexicana. De fato, trata-se de uma história original produzida por um mexicano, Juan Osorio, escrita por três mexicanos, Cuauhtémoc Blanco, Maria del Carmen Pena e Víctor Manuel Medina, dirigida por um mexicano, Jorge Fons, e protagonizada por mexicanos, Maite Perroni e Eugênio Siller, em ambientes mexicanos, Chiapas, com locações na cidade colonial de San Cristóbal de las Casas, no estado de Chiapas. Meu Pecado mostrou as belezas naturais da região, como El Cão del Sumidero, Las Lagunas de Montebello, o Parque Nacional Las Nubes, a Selva Lancadona e as Cascatas de Água Azul, atrações turísticas do estado. Há muito tempo não se via uma produção desse nível no país azteca, carregada de criatividade e de coragem em apostar em uma história inédita, onde o melodrama se mesclava com as tramas de amor, intriga, paixão e surpresas, cumprindo seu cumprindo seu papel e mostrando a que veio. Meu Pecado propôs uma mudança, se bem observada, nota-se que não foi uma telenovela com uma história principal e várias subtramas. São muitas telenovelas, muito fortes, todas unificadas sem que uma fosse inferior à outra. Tão importante foi a história de Lucrécia, Maite Perroni, por exemplo, como a de Rosário, Daniela Castro, ou como a de Justina, Sabine Mussier. Seus capítulos, mais que contar uma história, contavam a evolução física, mental e emocional de um grupo de personagens, a que, diferentemente de seus papéis anteriores, Maite Perroni não interpretou uma jovem frágil e inocente. Em Meu Pecado, Lucrécia era uma personagem determinada, madura e firme em suas convicções, bem diferente das outras telenovelas também. Era a condição econômica de sua família em relação à do homem por quem se apaixonava. Ao contrário de outras tramas onde o galã é o rico da história, em Meu Pecado se passava ao contrário. Juliano era filho de Rodolfo, um humilde professor do interior que conservou a profissão dos pais que eram professores do campo, e de Justina, uma mulher frustrada que nunca amou o marido. Apesar das diferenças sociais entre ele e Lucrécia, filha de fazendeiros, a história não evidenciou essa questão, dando mais ênfase a outros pontos da trama. E por falar em Rodolfo, personagem interpretado por Francisco Gatorno, vale destacar que inicialmente o papel havia sido oferecido a Ernesto Laguardia, que não pôde aceitar devido aos compromissos profissionais como apresentador do programa Oi, cujo produtor, Roberto Romagnoli, não autorizou sua ausência por um tempo para gravar a telenovela. O cubano Francisco Gatorno foi convidado por Juan Osorio para assumir o personagem e aceitou prontamente, dando vida a um homem entregue à sua família, que amava profundamente sua mulher e seus filhos com uma moral intaxável, sempre disposto a ajudar aos outros. Algo curioso durante a exibição de Meu Pecado foi a substituição da atriz que dava vida à personagem Lorena, uma ex-namorada de Juliano, o protagonista. O papel que inicialmente foi oferecido a Ingrid Martins, acabou caindo nas mãos da inexperiente atriz Vania Valencia. Entretanto, sua atuação não convenceu e, após gravar somente 2 capítulos, foi substituída por Altair Jarabo, que assumiu a personagem definitivamente durante a gravação do folhetim. A atriz Daniela Castro, que viveu a vilã Rosário, sofreu alguns acidentes, chegando a cair em várias ocasiões. Como consequência, foi diagnosticada com uma contusão. Durante a gravação do folhetim, a atriz Daniela Castro, que viveu a vilã Rosário, sofreu alguns acidentes, chegando a cair em várias ocasiões. Como consequência, foi diagnosticada com uma contusão nas vértebras e, para não interromper o trabalho na reta final da telenovela, teve que gravar sob efeito de analgésicos. Outra atriz que também se viu envolvida em problemas de saúde foi Sabine Mussier. A Justina, fortes dores nas costas impediram a atriz, na
ocasião com 42 anos, de continuar gravando. Quando rodava uma das cenas, Sabine sentiu-se mal e teve que deixar Chiapas, sendo levada de emergência a um hospital da capital mexicana. Seu estado de saúde foi tão preocupante que inclusive chegou ao aeroporto da Cidade do México em cadeira de rodas. Como consequência, várias mudanças foram feitas na reta final da trama, com bastante cuidado para que a ausência da atriz não comprometesse o de Como consequência, várias mudanças foram feitas na reta final da trama, com bastante cuidado para que a ausência da atriz não comprometesse o desenlace da narrativa. Em sua terra natal, o folhetim estreou no dia 15 de junho de 2009, através do canal de Las Estrellas, substituindo a telenovela Em Nombre del Amor, às 18 horas em ponto. Porém, graças ao grande sucesso e a pedido do público, no dia 27 de julho, foi transferida para as 19 horas em ponto, ocupando a vaga de Verano de Amor. A decisão da mudança de horário também se fez necessária devido aos temas fortes abordados na história, com base em uma análise de público-alvo realizada pela Televisa. No Brasil, a estreia ocorreu em 2 de junho de 2014, às 16 horas em ponto, e para se enquadrar na categoria dos programas não recomendáveis para menores de 10 anos, que podem ser exibidos a qualquer horário, o SBT precisou eliminar algumas cenas que, de acordo com o Ministério Ministério da Justiça, órgão responsável pela classificação indicativa imposta a todos os programas de televisão, seriam inapropriadas para a faixa vespertina. Para evitar a reclassificação e consequentemente a mudança de horário, o SBT excluiu partes da telenovela como cenas de amor entre Lucrécia e Juliano, o abuso de Lucrécia por Carmelo e a forte cena em que Rodolfo expulsa Justina de casa, entre outras, como cenas de bofetadas entre as personagens. Mesmo assim, apesar dos cortes, a trama conseguiu terminar com os mesmos 110 capítulos de sua exibição original. Os primeiros dias de exibição da atração foram marcados pela ansiedade e euforia do público em querer ver Maite Perrone aparecer na telinha. Os desavisados que imaginavam que isso aconteceria logo no primeiro episódio tiveram que aguardar até a segunda semana, quando finalmente a estrela entrou em cena. A atriz mirim Daniela Aedo, lembrada por sua atuação em tramas infantis como Carinha de Anjo e Viva as Crianças, Carrossel 2, foi quem interpretou a personagem de Maite aos 9 anos de idade. Ainda na primeira fase da história, o público teve a chance de rever uma das atrizes mais destacadas da década de 70 e 80, Lúcia Mendes, a protagonista de clássicos como Viviana e Só Você, em uma participação especial como a esposa do ator Sérgio Goyrai, que como de costume interpretou um homem rude e mau caráter que envenenava a própria esposa para se apoderar de sua fortuna. Durante sua aparição, a personagem de Lúcia Mendes tinha um tema musical próprio, Um Nuevo Amanhecer, interpretado por ela mesma, que pôde ser ouvido somente no período de sua participação. Daniela Castro, no papel de Rosário, foi o grande destaque de Meu Pecado. Na pele de Rosário, a vilã era a própria mãe da heroína da história. Rosário escondia um terrível segredo: além de ser a mãe de Lucrécia, também era sua irmã, pelo fato de ter sido violentada pelo próprio pai e ter ficado grávida da menina. Este era o motivo pelo qual tinha tanto desprezo por Lucrécia, que era vista pela mãe como um fruto do pecado. Na dublagem em português, realizada pela Rio Saudi Studios, alguns nomes e sobrenomes dos personagens foram modificados. Julián, Gabino, Blanca e Assunción se transformaram em Juliano, Ramiro, Branca e Assunção, respectivamente. Os sobrenomes Pedraza, Roura e Huerta, do original em espanhol, foram adaptados para Pedrosa, Souza e Horta. E por falar em dublagem, tão importantes foram as interpretações dos dubladores quanto a atuação dos próprios personagens da telenovela.
sua estreia no SBT, Meu Pecado marcou uma audiência razoável, ficando em terceiro lugar com 5,5 pontos, atrás da Record e da Rede Globo. No decorrer de sua exibição, a audiência não atingiu as expectativas da emissora, cuja meta para o horário é de 5 pontos, ficando abaixo desse valor. A menor audiência registrada foi no dia 4 de julho de 2014, data em que o folhetim amargou com apenas 2 pontos, em virtude do jogo entre Brasil e Colômbia durante a Copa do Mundo. Foi somente em sua reta final que a atração a alavancou e marcou excelentes números, batendo recorde de audiência com 7 pontos e picos de até 8 pontos. Mesmo assim, a trama se despediu do Brasil com uma média geral abaixo dos 5 pontos, não superando a audiência de Cuidado com um Anjo, outra história protagonizada por Maite, que rendeu uma média de 6 pontos, apesar de não ter superado as expectativas da emissora. Meu Pecado. Apesar de não ter superado as expectativas da emissora, Meu Pecado marcou sua história por aqui, sua cativante história de amor, em sintonia com a atuação de grandes nomes da teledramaturgia mexicana, com cenários naturais lindíssimos e com uma trilha sonora bastante romântica, fez a alegria dos fãs de Maite Perrone e com certeza já deixou saudades.